Imagina que você vai no mercado hoje e compra 1 quilo de carne por R$ 40. Daqui a um ano, o mesmo quilo está R$ 46, daqui 2 anos R$ 53, daqui a 5 anos 70, e a gente está falando do mesmo pedaço de carne. O boi não ficou mais caro, o pasto não encolheu, nada mudou na carne. O que mudou foi o papel que você usa para comprar ela. Isso não é previsão do futuro, isso é o que aconteceu nos últimos anos. E o mais louco, isso aconteceu igualzinho há 2000 anos atrás, num lugar chamado Império Romano. Roma era o país mais poderoso do planeta. Durou mais de 1000 anos. Conquistou da Inglaterra ao Egito. E sabe o que destruiu? Tudo. Não foram os bárbaros, não foi uma guerra. Foi a moeda. Eles fizeram com o denário exatamente o que fizeram com o real, com o dólar, com o euro. E essa história precisa ser contada porque ninguém te ensina isso na escola. Deu o que aconteceu? A gente precisa voltar lá no começo, tá? Roma tinha uma moeda chamada denário. E esse nome pode parecer estranho, mas na verdade você usa ele todo dia sem saber. Sabe a palavra dinheiro? Vem de denário, isso mesmo, tá? A palavra que a gente usa para falar dinheiro no Brasil nasceu em Roma, há mais de 2000 anos. O denário era uma moeda de prata, prata de verdade. Quando você segurava um denário na mão, você estava segurando um valor real. Não era uma promessa, não era um número numa tela. Era um metal precioso, que tinha um valor em qualquer lugar do mundo conhecido. E o esquema funcionava mais ou menos assim. O soldado romano ele recebia cerca de 225 denários por ano. Com um denário, ele comprava uns 20 litros de vinho, barato, ou pagava um dia de trabalho de um peão. Dá para comprar uns 150, 200 reais de hoje, fazendo uma conta por cima. Então, o salário anual do soldado seria algo como 35 a 45 mil reais, que é razoável, né? Dava para viver, sustentar a família, comprar comida. E o mais importante, o preço das coisas era estável. O vinho que custava um denário esse ano ia custar um denário daqui a 10 anos, porque a moeda era prata, ninguém podia criar prata do nada. A oferta era limitada pela natureza. E assim, quando a oferta do dinheiro é limitada, os preços ficam estáveis. Simples assim. Ninguém cria mais, ele não some também do nada, então fica limitado. Roma cresceu em cima dessa estabilidade. Os comerciantes confiavam na moeda, as rotas de comércio se expandiam, a economia prosperava na época. O denário era aceito de norte da África até a Grã-Bretanha. Era tipo o dólar da antiguidade. Só que aí o império começou a crescer demais. Mais território significava mais estradas para construir, mais soldados para pagar, mais burocratas para sustentar e guerras, muitas guerras. Guerra é a coisa mais cara que existe. E aí chegou o problema. Como pagar tudo isso? Tinha duas opções. A primeira, aumento de impostos. Mas isso irrita o povo, gera revolta e os imperadores sabiam disso. A segunda opção era mais esperta, pelo menos parecia esperta na hora. A sacada foi a seguinte: pega a moeda de prata, derrete, mistura com metal barato, bronze, cobre e faz mais moedas. Visualmente elas eram bem parecidas, tá? Mesmo tamanho, mesmo formato, mas por dentro a prata estava diluída. É como se você pegasse um litro de suco e misturasse com água. Continua aparecendo suco, mas o gosto já não é o mesmo. O valor real está diluído. Não sei se isso te lembra alguma coisa. No começo, foi pouco. No governo de Augusto, lá no início de Império, o denário tinha 95% de prata, quase puro. Passaram umas décadas e já no governo do Nero, e aquele mesmo que tocava a lira enquanto Roma pegava fogo, o denário caiu para 93%. Pouca diferença, quase ninguém percebeu. Mas o truque é que quando você começa, você não para mais. Você descobriu uma mina de dinheiro infinito. Para quem jogou The Sims é o Clapalcios. Porque funciona uma vez sem ninguém notar, então vamos fazer de novo. E aí vai fazendo de novo. Aí no governo de Marco Aurélio, que ironicamente era um dos imperadores mais sábios, né? É um filósofo estoico, inclusive. Acho que cabe até um livro de algo sobre estoicismo no canal. O denário já estava em 75% de prata. No governo do Severo caiu para 50%, ou seja, metade da moeda já era metal barato.
E no governo do Caracalla, por volta de 215 depois de Cristo, fizeram algo ainda pior. Criaram uma nova moeda, chamada Antoniniano, que era supostamente o dobro do denário, mas na prática só tinha uma vez e meia a quantidade de prata, ou seja, já nasceu valendo menos do que prometia. É como lançar uma nota de 100 que na verdade só compra R$75 de coisas. E chegando em 268 depois de Cristo, no governo de Galeno, o denário tinha menos de 5% de prata. 5%, cara! A moeda que construiu o maior império do mundo tinha virado basicamente um disco de bronze com um banho de prata por cima, uma casquinha, uma mentira. Tá, mas e daí, você pode me perguntar? É só um número. O que muda na prática, né? Muda tudo. E é aqui que fica muito assustador. Quando você aumenta a quantidade de dinheiro circulando, sem aumentar a quantidade de coisas para comprar, o preço de tudo sobe. É inflação, poxa. Não é teoria, é matemática. Mais dinheiro perseguindo a mesma quantidade de bens. Tem mais dinheiro perseguindo a mesma quantidade de bens. No Egito Romano, que é onde a gente tem os melhores registros históricos, um artab de trigo, que é uma medida de cereal, mais ou menos uns 30 quilos, custava 8 dracmas no século II. Em 200 anos, o mesmo saco de trigo custava 120 mil dracmas. Não é erro de digitação, 120 mil. O preço multiplicou por 15 mil vezes. Imagina isso na sua vida, é como se o quilo de arroz que custa R$6 hoje passasse a custar 90 mil reais com o mesmo salário. E o que acontece no dia a dia? Ou o que acontecia? O soldado recebia o salário em moedas adulteradas e ia no mercado. O comerciante, que não era burro nem nada, já tinha percebido que a moeda valia menos. É só colocar numa balança. Então, subiu o preço. O soldado precisava de mais moedas para comprar a mesma coisa. Então, o imperador imprimia. Quer dizer, cunhava mais moedas diluídas. O comerciante subiu o preço de novo e o ciclo continuava. Chegou num ponto que as pessoas simplesmente pararam de aceitar moedas. Os comerciantes voltaram para o escambo. Vão trocar trigo por tecido, vinho por ferramentas. O sistema monetário desmoronou e com ele o comércio foi junto. E com o comércio as cidades. E com as cidades o império, né? O historiador Diocles tentou consertar. O imperador Diocleciano, em 301, criou o famoso Édipo de Preços Máximos. Tabelou o preço de mais de 1000 produtos. O litro do vinho, o quilo da carne, o dia de trabalho de um barbeiro e a pena para quem cobrasse acima do tabelado, morte. Vê se você não vai se recordando o que a gente faz hoje. E aí, adivinha o que aconteceu você tabelando o preço? Os comerciantes simplesmente paravam de vender, pô. Escondiam os produtos, fechavam as bancas, porque vender pelo preço tabelado significava ter prejuízo. Pô, você vai ter uma criação de galinha, o custo do ovo é 50 centavos, só que o preço é 40, então você não cria mais galinha. Ou segura o ovo, joga fora, que não compensa vender, né? Até pararem de ter esse tipo de conclusão. O édito foi um desastre total e teve que ser abandonado. Controlar preço nunca funciona quando o problema é moeda. Tá? Não vai funcionar em nenhum lugar. E se você prestou atenção nessa história, já deve ter sentido incômodo, porque é a mesma coisa, é sempre a mesma coisa. O real brasileiro, lançado em 94, tá? Com R$1 você comprava $1. Hoje $1 custa quase R$6. Isso significa que em 30 anos o real perdeu mais de 80% do seu valor em relação ao dólar. E o dólar também perdeu o valor no mesmo período, então a perda é ainda maior, porque o dólar também está sendo impresso. Vamos pegar algo mais palpável, por exemplo. Em 94, um salário mínimo comprava umas 5 cestas básicas. Ah, mas o salário mínimo subiu. Subiu em número, de novo. Mas o poder de compra, aquilo que o salário realmente compra, não acompanhou. É a mesma ilusão do denário romano. O número aumenta, o valor real diminui. Ah, porque o brasileiro está ganhando R$3.000 agora a média. Pô, R$3.000 você compra o quê, cara? Né? E por que isso acontece? Pelo mesmo motivo de Roma. O governo gasta mais do que arrecada. E como que cobre o buraco? Emite dinheiro. Quando o Banco Central Brasileiro faz operações de mercado aberto ou flexibilização monetária, é um nome bonito para a mesma coisa que a Roma fazia, criar dinheiro que não existia. A diferença é que Roma misturava metal barato na moeda. Hoje nem precisa disso. Um funcionário do Banco Central aperta um botão no computador e cria bilhões de reais digitais. Eu não vejo ninguém incomodado com isso. Não tem prata, não tem ouro, não tem nada por trás. Só a confiança de que aquilo vale alguma coisa. E aí que está o ponto. A confiança.
O sistema inteiro funciona porque as pessoas acreditam, é um acordo coletivo. Mas esse acordo pode quebrar. Já quebrou na Venezuela, na Argentina, Zimbábue, Alemanha pós-guerra e quebrou em Roma. Quando os romanos perderam a confiança no denário, o império acabou. Não porque faltou exército, não porque faltou tecnologia, acabou porque ninguém mais confiava no dinheiro. Na escola, você aprende que Roma caiu por causa dos bárbaros, né? Os germânicos invadiram, os visigodos saquearam Roma em 410 e pronto, fim do império. Mas isso é a sombra na parede da caverna. A invasão bárbara foi o sintoma, não a causa. Roma já estava podre por dentro, a economia já tinha colapsado, soldados já não queriam lutar porque o salário não comprava nada, cidades estavam esvaziando, os bárbaros só entraram porque a porta já estava aberta. E sabe o que é mais bizarro? Os líderes romanos sabiam que estavam destruindo a moeda, não eram burros, mas era mais fácil diluir a prata do que enfrentar a realidade. É mais fácil imprimir dinheiro do que cortar gastos. É mais fácil empurrar o problema para frente do que resolver agora. Isso te lembra alguma coisa? Todo ano no Brasil a dívida pública bate recorde. Todo ano o governo gasta mais do que arrecada. E sabe o que bate recorde? A arrecadação. Como que a dívida bate recorde se está arrecadando mais? Todo ano a solução é a mesma. Emitir mais, financiar mais, criar dinheiro e todo ano o preço do arroz sobe. O aluguel sobe, a gasolina sobe e seu salário, bem, seu salário pode até ser que suba no papel, mas o papel vale menos. E Roma nos deixou uma lição de 2000 anos. Está escrita na prata diluída de cada denário que os arqueólogos encontram. A lição é simples, toda vez que um governo destrói sua moeda, ele destrói sua civilização. Não é só questão de ser, é questão de quando. E eu não sei quando o ciclo atual vai acabar, ninguém sabe, mas eu sei que entender a história te dá uma vantagem que 99% das pessoas não tem. Você enxerga o padrão. E quem enxerga o padrão pode se preparar. No próximo episódio a gente pode conversar um pouco sobre o que Jesus Cristo realmente disse sobre dinheiro. E é legal, não tem nada a ver com religião, tá, pessoal? É o que está escrito na Bíblia mesmo. E não tem nada que você aprendeu na catequese ali. Tem parábolas da Bíblia que, quando você entende o contexto econômico da época, eles mudam completamente de significado. E se esse vídeo te fez pensar, se inscreve no canal, tá? Não deixa de dar o like. Manda para aquele amigo que reclama que tá tudo caro, mas não entende por quê. Valeu? Sai da caverna.